Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberty Podcast. Neste momento chegamos ao 8º episódio, com muitos aprendizados, ensinamentos e diálogo muito gostosos com nossos entrevistados. Para essa semana recebemos alguns feedbacks interessantes e gostaríamos de compartilhar. Um especial sobre o episódio nosso 7º episódio com o Capitão Teodoro, onde o Haroldo Crisio ele comentou que estudou junto com o capitão lá em Curitiba. Né? E se eu não me engano, eu estou tentando lembrar, se eu cometer essa gafe, eu peço desculpas ao Haroldo, mas eles foram juntos a uma ação silvestre. Né? Então foi algo bem legal e ele comentou sobre isso. Né? Também o feedback do Daniel Hug e do Narciso Bernardi, que ambos estão nos pedindo se tem a versão em vídeo também desse projeto, né? E eu confesso que quando nós idealizamos podcast era somente áudio, né? No entanto, felizmente tem gravado isso em vídeos também e já estamos colocando ele no canal, então assim é possível que em breve teremos esses mesmos episódios e depois vir uma rotina de ter ele também áudio e vídeo, né? Bem, vamos lá! Este projeto conta com o patrocínio de Digital Doc, especialista em gestão de documentos, e de mais alguma empresa que se sinta motivada a fomentar essa ideia. Ele é apresentado por Leandro Paulo Carnel, este que nos fala, e Nerison Leoniar. Seja bem-vindo, Nerison. Olá, cá, beleza? Estamos juntos de novo em mais um Liberty Podcast. Quer apresentar nosso convidado de hoje, Nerison? O nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos do que o comandante Armando Alves, super amigo do Tico Santa Cruz. E daqui a pouco ele vai contar essa história aí. Ele é piloto da aviação comercial, tem mais de 10 mil horas como comandante e já voou pela Gol, já voou na Ryanair na Europa, ela é uma das maiores na linha de low cost, né, baixo custo, e também voou na Pegasus, na Turquia. E aí, nesse processo todo de pandemia, ele acabou chegando aqui na nossa região, quando a grande massa de comandantes acabou sendo colocada em terra por conta da pandemia. E aí eu vou começar a nossa prosa com o comandante Armando, pedindo para ele por que ele é tão amigo do Tico Santa Cruz. Seja bem-vindo, Armando. Obrigado, Nelson. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. E realmente teve essa passagem aí na nossa carreira, né? Nós estávamos fazendo um voo de ponte aérea de São Paulo, aeroporto de Congonhas, para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. E o passageiro em questão, aí, o Tico Santa Cruz, embarcou no nosso avião. Né? Ele tinha comprado um ticket promocional, alguma coisa do tipo, e simplesmente ele chegou e ele exigiu que ele ia fazer o voo no assento na classe mais conforto, né? Que era uma classe diferenciada. Mas eu também gosto disso aí. Todos nós, né, gostamos de um conforto, mas isso tem um preço, né? E ele alegava que isso era ilegal, que isso era preconceito, todas aquela conversa arada toda, né? Então ele comprou uma passagem. Parecia que ele tinha comprado o avião. Então, isso, basicamente isso, porque aí o voo atrasou 1 hora, todos os passageiros querendo que desembarcasse ele, e ele foi bem ríspido com os outros passageiros, distratou as comissárias que estavam ali explicando para ele, né, para ele se compor, né, para ele ir pro assento dele, ele não quis saber, e não teve jeito, né, desrespeitou os passageiros, a tripulação, os funcionários de aeroportos também. Aí nós tínhamos que chamar a Polícia Federal, né, para vir resolver essa situação, porque a gente precisava seguir. Além dele, tinha mais 170 passageiros que queriam chegar no seu destino, pagaram para isso, né? O voo não era para ele. Então, foi bem interessante. E aí a Polícia Federal veio. Com todo carinho. Sim, com todo o carinho e delicadeza que eles têm, né? Pediu para ele se compor, ele não quis se recompor. Pediu para ele se retirar do avião, ele falou que não ia se retirar, que toda aquela demagogia e não sei o quê. Enfim, aí a polícia convidou ele mais gentilmente a se retirar do avião, né? Sem a opção de escolha. E aí quando. E eu não sei, era aquela que estava política inflada, né? Toda aquela situação política do país, tudo. Eu não sei se ele quis aparecer para mídia. O
causar o tumulto propositalmente ou ele estava num dia ruim que acordou da pá virada. E aí a polícia levou ele embora do avião, depois de 1 hora, né, todo esse transtorno. Ele tentou argumentar com a gente ali na cabine, que ele ia se comportar, que ele ia no lugar dele, mas aí os passageiros já estavam todos também exaltados, não queriam mais ele no avião, já virou uma questão de segurança de voo, né? Se ele fosse no voo, os outros passageiros que iam criar confusão. Então a Polícia Federal e a gente achou melhor desembarcar ele. Daqui a pouco sai do chão e vira um UFC lá nas alturas lá. Pois é, porque aí passageiros que apoiam, passageiros que não apoiam, né? Então ele não é diferente de nenhum outro passageiro que a gente tinha a bordo naquele dia, né? Claro. Todos temos direitos e deveres, né? Ninguém é melhor do que ninguém. E foi bem interessante esse dia, esse comportamento. E aí, ele foi ou não foi? Aí ele não teve escolha, né? O policial federal pegou na mãozinha dele e levou ele pra tomar um ar lá fora do aeroporto. Diz o Armando pra mim, Leandro, que tem um vídeo dele no aeroporto, né? Contando esse caso aí. E que ele filma um avião e diz que tem o comandante do avião lá dando tchauzinho. É o Armando. Dando tchau pra ele. Isso mesmo, vem por aí. Agora você falou assim, né, sobre esse episódio, e você já voou por vários pontos da América, da Europa e tudo mais, né? Isso como funciona essa questão, assim, o comandante realmente tem autonomia para tudo, né? Na aeronave, né? Como é que é até o treinamento de vocês para isso, né? Até você saber até onde chegam vocês e... Né? Pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, pela legislação vigente nossa brasileira, dentro da aeronave o comandante é autoridade máxima. Até um policial federal, qualquer autoridade que seja, tem que pedir permissão para o comandante para executar tal ação, qualquer ação. Revistar passageiro, tirar passageiro, entrar no avião, né? Assim, nós temos uma boa relação com as autoridades, claro, nós trabalhamos juntos, né? Então, mas no avião o comandante é a autoridade máxima, entendeu? Então, teve até um caso também, rapidinho, quando eu estava começando na linha aérea, eu era garoto novo, tinha lá meus 22 anos, e nós pousamos em Campo Grande indo para Bolívia. Um dos meus primeiros voos, estava com o meu instrutor também, o Pratos, e a Polícia Federal estava de plantão aquele dia no aeroporto e teve uma denúncia que tinha um passageiro levando uma mala cheia de dólares para fora, né? Então a Polícia Federal parou o avião, parou o voo ali. E nós estávamos na cabine ali e tudo, e nós não sabíamos o que estava acontecendo direito. Mas a Polícia Federal entrou no avião, nem nos comunicou, tirou vários passageiros a bordo, depois fez todos os passageiros descerem, e depois queria que nós, tripulação, descesse também, né, os pilotos, e eles começaram a revistar a mala de um por um, tudo, só que na verdade não foi o procedimento correto, parecia que o policial que estava lá era novo, alguma coisa assim, né, não é assim que ele deveria ter feito a abordagem, né, todo mundo sim devia descer, passando raio-x, mas não sem comunicar a empresa, sem comunicar o comandante, né, e foi até interessante que aí o comandante, a gente ficou até indignado com essa situação, que ele queria revistar até a gente, né, e nós estávamos ali trabalhando, claro, justo, mas faltou um pouco de comunicação. E aí o comandante mandou fechar a porta e falou que ele não entra mais nesse avião, né? E aí o policial ficava lá embaixo falando, eu vou prender, vocês estão presos, né? E o comandante lá em cima, não, aqui dentro não. Não foi na opinião do avião. E ficou aquilo, e fala com a empresa. E por fim, a empresa ligou para a sede da Polícia Federal em Brasília e acordou o delegado que estava dormindo, coitado, né? Fez ele lá no aeroporto e aí sim chegávamos num acordo, tudo, e não tinha nada, nem nos passageiros, nem com a gente, mas foi muito interessante, porque eu novo eu já achei que eu já ia sair preso dali, né? Um dos primeiros. O primeiro voo eu já ia preso, pois é, um dos primeiros, né? Puxa vida. Isso foi em meados de 2007, 2008, né? E porque foi engraçado, porque o policial federal dando voz de prisão pra mim e pro comandante lá embaixo. E o comandante falando pra que ele não ia entrar mais no avião, né? Enquanto não viesse um supervisor ou alguma ordem da empresa. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Muito maluco isso. E, aproveitando assim, como é um pouco assim, o processo até você chegar nesse primeiro voo, né? Você faz escola, aviação, sei lá. O processo ele é meio similar para todos que querem seguir a carreira de piloto, né? A primeira coisa, procura um aeroclube, uma escola, você faz a parte teórica, eu já não me lembro mais quanto tempo de curso. Fez a parte teórica, você faz as provas do ANAC, na minha época era DAC, né? Hoje você vai no computador e faz os exames. Na minha época você tinha um papel de carbono lá, que você tinha que riscar as questões, né? Muito tempo atrás. Não vou nem revelar quando foi isso. E feito isso, você está apto para começar a parte prática do curso de piloto privado. Então, você faz um exame médico, né? Que é obrigatório também, chama certificado...
certificado médico aeronáutico. E aí com isso você pode começar a parte prática, que consta em 40 horas de voo, né? Você e um instrutor no avião e ele vai te preparar com todas as manobras necessárias para você conduzir um voo sozinho no avião. Então você treina pouso, decolagem, emergência, panes, curvas, subidas, descidas, tudo, né? E após essas 40 horas você faz um voo de check, um voo de avaliação, e o examinador diz, não, você está apto a ser piloto. Então com isso você recebe a primeira carteira de piloto sua, que é a carteira de piloto privado. E aí após isso você tem que cumprir mais uma grade. Hoje mudou, mas na minha época era 200 horas de voo em diversos tipos de aviões para você obter a licença de piloto comercial e voo por instrumentos. Com isso, você já está apto a trabalhar como piloto, né? Quando eu comecei, para entrar na linha aérea, você precisava ter 1.500 horas de voo, né, em diversos aviões. Então você cumpria essas 40, depois mais essas 200, e aí sim, você tinha que arrumar um emprego num táxi aéreo, num voo de malote, de correio, voar para fazendeiros, que nem eu fiz, para empresários, até você atingir a marca de 1.500 horas. E aí sim você está apto para trabalhar numa empresa aérea. Hoje mudou um pouco, isso caiu bem, né? Hoje se tem faculdade, são menos horas, tem diversos quesitos aí que diminuiu bem isso aí, devido à falta de profissional no mercado, na verdade. Isso que essa seria a minha próxima dúvida nesse sentido aí. Como é que está o cenário? Assim, as empresas buscam, você se candidata? Como é que é o processo de você entrar numa... Aparece uma vaga assim, eles anunciam Hoje manda currículo? Existe o cenário pré-pandemia e o que a gente espera pós-pandemia, né? Perfeito. Pré-pandemia existia uma demanda muito grande pelo profissional piloto de avião, no mundo inteiro, né? Porque é uma profissão que ela é muito custosa para você chegar, atingir os mínimos. Ela é muito demorosa, muito tempo demora para se formar um piloto, né? Até você chegar ao ponto de ele estar pronto de ir para uma linha aérea. Você pode colocar aí uns 3, 4 anos. Então hoje o adolescente, você é piloto? Não, vou fazer um outro curso mais rápido que me dá uma rentabilidade melhor, né? Então devido a isso, teve uma demanda muito grande do mercado. Então existia uma demanda, existiam muitas ofertas, e a empresa abre as candidaturas, né, nas páginas, nos meios, e existem também os recrutadores, que são pessoas que acham o seu perfil na internet ou por indicação de um outro piloto e entram em contato com você. Você faz o processo de avaliação da empresa, consiste em uma prova teórica, entrevista com o RH e às vezes uma parte prática no simulador de voo. E aí com isso você recebe o convite de trabalho na empresa. Eu estava contando do meu tio que tem muito medo de avião, né? Ele, por preço nenhum, ele entra no avião. E eu tentando convencê-lo sobre os aspectos da segurança, eu vou perguntar para você, Ana, por que a aviação comercial, a aviação em geral, ela é tão segura? O que a pessoa que está nos escutando aqui, que pode ter medo de voar, o que ela pode imaginar sobre os aspectos de segurança em avião? Assim, primeiro o fator humano, né? Eu acredito que todas as pessoas que trabalham na aviação, elas são cobradas ao máximo e elas querem dar o máximo delas, né? Não é admissível nada menos do que isso, porque envolve muitas vidas, né? Você ser responsável por muitas vidas, desde a pessoa que faz o peso e balanceamento de aeronave, o mecânico, o piloto, a comissária, nós somos responsáveis por muitas vidas. Você imagina, se a gente faz, vou dar um exemplo que eu fiz muito, um voo de ponte aérea, 4 voos por dia, 180 pessoas a cada voo, arredondar para 200. São 800 pessoas que a gente levou em um dia, né? Então, assim, são muitas vidas, né? E toda vida é importante, uma só, imagina esse tanto de números, né? Então, isso desde os primórdios da aviação sempre foi exigido o melhor, nada menos do que isso. Então, todos os quesitos técnicos, uma manutenção, um técnico, um curso, é para dar o melhor para o funcionário. E os equipamentos também, né? São muito bons também. Tem uma coisa que me chama muita atenção em avião, principalmente esses aviões maiores. Nos menores também acontecem esses aviões, mesmo os aviões da classe experimental, que é todo equipamento ele tem redundância, ou seja, tudo é duplo nos aviões, né? Exatamente. Por que isso? Esse é um conceito já bem antigo, né, da engenharia da aviação, né? Como você não tem margem para erro na aviação, isso é verdade, né? Você não tem margem, não pode dar erro, né? Então tudo redobrado, né? Então você tem 2 pilotos, 2 cabos de comando, geralmente 2, né? Sensores, tudo duplo, tudo né? duplo, Porque se você perder um, você ainda tem a chance de continuar, né, com o seu voo seguro.
Diferente se você quebrar um carro, você encosta no acostamento, você troca um pneu. Ferveu um motor, encosta no acostamento e alguém vai vir arrumar, ou vem o guincho. A gente não tem esse acostamento, né? Inclusive, o avião consegue voar com um motor apenas, né? Consegue, sem os dois até. Qualquer avião. Como é que voa sem motor? Plana. O avião tem uma razão de planeio, Para certificar um avião, ele tem uma razão de planeio sem motor. Quer dizer que se ele ficar sem motor aqui em cima de Medianeira, por exemplo, ele consegue ir a Foz do Iguaçu? Consegue. Na Banguela? Sim. Isso um jato comercial, de 60 toneladas. Mas ele não consegue todo o processo de pouso também, tudo isso? Não, aí é um procedimento de emergência, né? Então a gente tem que agilizar o pouso ao máximo numa área segura, no aeroporto. Foi aquele comandante do Sully Sullenberg que fez isso, do Rio Hudson, né? Sim. O avião dele ficou sem os dois motores. Por conta dos pássaros, né? Exatamente. Tem o Lago do Itaipu. E essa mensagem que se passa para o passageiro que é seguro voar e sempre é uma questão de procedimento, né? Vocês têm que estudar e reestudar o tempo todo, né? Na linha aérea a gente tem simuladores, treinamentos e avaliações a cada 6 meses. E no meio desse período nós temos cursos da empresa que nós devemos fazer. Nós temos avaliações técnicas também, vem um examinador, avalia sua proficiência, se seu voo está seguro, se está padrão, conforme os procedimentos da empresa. Você consegue pousar um avião sem enxergar nada? Consegue. Como? Fizemos muito isso. Como é que funciona isso aí? O avião tem uma série de dispositivos que enviam sinais para o chão entre aspas, Sim. E do solo para o avião, e mostra a trajetória dele, né? Os computadores fazem esse cálculo, e ele vai até a pista e ele para sem enxergar nada. Tá, mas então é só apertar um botão, você cruza os braços e ele desce. Basicamente isso. Aí nós monitoramos o sistema. Porque aí ele informa pra gente se está desviando, se está dentro dos limites, né? E pousa sem ver nada. No inverno europeu é basicamente assim que a gente opera, né? Tu tá sendo bem suave nesse negócio, não é tão simples assim. Tá, Curitiba diz que é uma época muito isso, sim, né? mas aqui no Brasil a gente não tem nenhum sistema desse, que o avião pousa e para sozinho com o instrumento, né? É o tal do ILS? É o ILS, isso. No Brasil você faz uma aproximação até bem próximo da pista, são 30 metros, 60 metros, mas você tem a referência visual. Na Europa é 0-0, você não vê nada, você só vê que o avião parou, as luzes do lado da pista, e aí vem um carro na sua frente com a luz, o giroflex ligado para te orientar. E o inverno europeu é assim, na Polônia, Alemanha, Escócia, onde eu fiquei. E como é que é para voar com neve, cara? Para decolar e para pousar? Como é que funciona? É um pouco mais trabalhoso, né? Porque nós temos que fazer um cálculo de performance da aeronave, porque tudo muda. A aerodinâmica do avião muda, né? Então o combustível é diferente também, né? Você tem que jogar uns produtos em cima do avião para derreter aquele gelo, para você poder sair com a aerodinâmica do avião. Então você tem que controlar o período pós que o produto foi aplicado, qual é o tipo do produto, se ele vai fazer derreter o gelo ali ou derreter o gelo mais para frente. E tem esses trabalhos. Até eu vejo assim, por que peso, né, a mala de cada... Sim. Porque eu acredito, né, que acompanha assim, vocês precisam saber o peso tanto dos passageiros não pesa, mas eu imagino que estimam, e da bagagem. Com base nisso, você calcula o tanto de puxo que vai dar? Exatamente, sim. Precisa fazer isso mesmo? Precisa, em função do peso total dos passageiros e bagagem. E deixa que vai? Não, pelo contrário. Pé embaixo. Acelera só com o pé. Não. Em função do peso a bordo que a gente tem das bagagens, de carga, dos passageiros, combustível, a gente calcula a distância necessária para decolar, a potência necessária para decolar e a velocidade exata para tirar o avião do chão. A gente não decola com motor total pleno, muito difícil. Eu achei. Só acelerar. Madeira abaixo, né? Não. E é um cálculo muito preciso, tanto que vocês, os ouvintes, escutam. Às vezes vê a comissária pedindo para um passageiro sair da frente para trás ou vice-versa, é que faz diferença no cálculo, é o balanceamento da aeronave. Eu vi uma vez isso aí, eu tava dentro, daí eles pediram, nós precisamos de 10 passageiros para ir para a parte de trás do avião. Eu falei, meu Deus, tá com o pneu murcho aí na frente. É um procedimento normal, para deixar o avião bem balanceado. Essa questão do procedimento, vejo que tem a ver com segurança. Você já decolou e teve que voltar logo, você precisa fazer para esvaziar muitas vezes. Esvaziar os tanques, né? O avião o último que eu operei comercialmente, ele não tem esse procedimento de esvaziar os tanques, né?
porque a gente decola e pode pousar com o peso máximo acima do peso de pouso. Legal. Mas esses aviões maiores que vão para a Europa, para o Oriente Médio, para os Estados Unidos, sim, eles têm esse procedimento de esvaziar combustível. Mas algumas vezes eu precisei voltar de emergência, sim. Mas não precisou fazer, soltar o combustível aí? Não. Aí a gente só fez o retorno e pousou. Armando, como é que funciona quando a gente pega um avião e você tem que cruzar um oceano ponta a ponta, né? Aí tu diz assim, meu Deus, não tem onde pousar nesse mundo velho de mar que tem embaixo. Como é que qual é o procedimento de segurança que garante que você, voando lá em cima do oceano, pode ficar tranquilo? Existem as rotas pré-aprovadas para cruzar o oceano, né? Não é só sair daqui, por exemplo, do Paraná e cruzar o oceano, não. Aqui o avião sai, por exemplo, do sul do país, de São Paulo, do Rio de Janeiro, sobe até Recife e ele vai cruzar pela menor distância entre os dois pontos com terra, né? Então ele sai ali por Recife, Natal, então você está ali próximo de Fernando de Noronha, e depois existem os aviões certificados para fazer um voo X tempo acima do mar, que são os aviões ETOPS, né? Então eles são certificados para fazer esse voo, mesmo se eles tiverem um motor. Eles podem fazer esse voo. Se perder um motor, ainda pode fazer esse voo com um motor, só que ele continua voando sem prejudicar. E se ele ficar sem os dois, o ETOP garante que ele garante que ele possa ter planeio até chegar no lugar do destino? Não, ele vai fazer um pouso no mar. Sim. Mas assim, muito dificilmente vai acontecer dele pousar no mar, porque ele está coberto pelo tempo. Sim. Né? Então, eu não lembro agora quantas horas são de Recife para Portugal, para Dakar, que é o primeiro ponto de entrada, né, na África. Mas são, acho que 6 horas, alguma coisa assim, 4 horas, né? Então, dessas 4 horas, ele tem 2 horas para voltar para Recife ou 2 horas para seguir para Dakar, que é o primeiro ponto que fica na costa da África. Então, sempre é muito seguro. Então, isso, é porque hoje, gente, é muito improvável de falar os dois motores. Muito improvável. É muito confiável. Tanto que hoje nós temos aviões executivos que são um motor só. Um avião turbo-hélice, né? Porque é muita confiança no equipamento, né? E tem uma outra coisa ali que eu tenho estudado um pouco sobre aviação, até por conta da nossa proximidade aqui em São Miguel, na pista do ASA, né? Os nossos amigos da Associação de São Miguelense de Aviação. A questão, por exemplo, assim, quando acontece um incidente ou um acidente na aviação, o que acontece depois disso aí? O pós-evento, né, ele segue de uma investigação pelos órgãos responsáveis, né, no Brasil aqui o CENIPA, e ele vai avaliar tudo o que envolveu o voo antes e durante. Então ele vai avaliar como estavam, por exemplo, os pilotos no dia ou antes, se estavam com algum problema em casa, algum problema no trabalho. Se dormiu, se não dormiu. Isso tudo, não, isso aí é a primeira coisa. Se estavam descansados, vão avaliar as manutenções do avião antes, até aquele ponto, muito tempo atrás. Vão avaliar quem carregou o avião, se carregou certo, carregou errado, o controlador de tráfego aéreo, se deu a instrução certa, se deu a instrução errada. É um mundo assim, abrangente que eles vão investigar e eles investigam tudo. Desde um incidente de um monomotor que pousou fora da pista a um acidente catastrófico. Estava assistindo aquele evento em que faleceu o Boixá, né? Ele morreu do helicóptero, caiu o helicóptero no meio da pista, né? E verificando que até foi o Lito, né? O canal do Aviões e Músicas, que é bem conhecido, e ele falou que aquele acidente foi um acidente que estava marcado para acontecer, por conta da manutenção que não era feita no helicóptero, né? Então isso é uma coisa que é muito cuidada na aviação, manutenção, né? Exatamente. E é até difícil, porque a manutenção tem uma pessoa que faz e outra pessoa que verifica. Né? Tudo é duplo, né? Tudo duplo, exatamente. E assim, quando acontece é porque, infelizmente... Alguém negligenciou. Exatamente. Mas você comentou que trabalhando na Europa, né? Eu lembro que comentou sobre algumas empresas de low cost, né? Como funciona? O que muda isso? Além do custo lá, como é que é a aviação na Europa, né? O custo é muito acessível para as pessoas voar, por isso que é tão... No Brasil tem low cost? Tem. Tá começando, né? Na verdade, a Gol começou com esse conceito low cost, né? Não porque eu trabalhei, não, mas ela que trouxe esse conceito para o Brasil. Ela quis deixar um serviço simples, né?
e é um custo acessível, e ela fez isso, né? Tanto que todos os brasileiros começaram a voar depois que a Gol veio, porque antes você tinha as empresas Varg, VASP, Transbrasil, que eram empresas muito boas, mas tinham um serviço muito oneroso, tinham muitos funcionários, um serviço de bordo, refeições a bordo, refeições quentes, com talheres de louça, champanhe, caviar, imagina, né? Imagina o custo disso. Não, aí. exatamente, né? E tudo que envolvia a operação da empresa era da empresa, ela não terceirizava. Então, e você tinha poucas empresas, então você não tinha também concorrência. Então a Gol começou com esse conceito e ela conseguiu, ela barateou muitas passagens porque ela terceirizou muito serviços de carregamento de bagagem, aluguel de aviões. Antigamente as empresas compravam os aviões, né? E a Gol não, agora ela faz o leasing dos aviões, o aluguel. Então ela mudou esse conceito, mas esse conceito já vem lá de fora, vem dos Estados Unidos, vem da Europa. E a Ryanair, ela é uma super low cost, ela tem 500 aviões aproximadamente, né? Ela é a maior low cost da Europa. E o serviço dela, basicamente, ela não tem nenhum funcionário dela, são todos terceirizados, inclusive os pilotos, né? E os aviões, ela tem um leasing muito barato porque ela compra muitos aviões, é a mesma coisa, uma pessoa que comprou uma frota de carros, ela tem um preço bem mais barato, então ela tem um aluguel mais barato. E ela atende, e ela não tem serviço de bordo, a Ryanair. Se você quer, você tem que comprar, né? Tem um lanchinho, tem uma bolacha dentro, você tem que comprar dentro do avião. Então é isso, como ela transporta muita gente, ela consegue oferecer um preço muito barato. O que é muito barato? Então você viaja na Europa de qualquer lugar para qualquer lugar, você paga 7 euros, O euro 10 tá euros, hoje 5 tá reais hoje, 6 reais. R$35, com menos de 50 reais. Sim. Às vezes eu precisei pegar alguns voos na Europa para me locomover, eu paguei 2 euros, mas como passageiro mesmo, não foi nem como funcionário. É um absurdo, não dá para acreditar. Não, isso é preço de hoje. Isso. Nós estamos em junho de 2021. Pode entrar no site, no aplicativo da Ryanair, você vai ver lá a passagem 15 euros, 20 euros, 10 euros. Mas assim, como funciona a gestão de uma empresa assim, com um custo tão baixo? Mas são assim? os números, desculpa me interrompendo, são os números. Eles têm 500 aviões. A Gol, a maior low cost do Brasil, tem 100. Então você imagina, né? No volume. No volume. E sempre lotado, sempre cheio, sempre. Tem que ser, né? Cara, pensar assim, comissários, nada, tudo isso é terceirizado. Tudo. Você pilotou por essa empresa também, né? Então tem uma outra empresa que contrata vocês e... Existem dois contratos para pilotos na Ryanair. Ou você abre uma empresa e você presta serviço para a Ryanair. Tem que abrir um MEI lá na Europa. É basicamente isso. Legal. Ou você é piloto da empresa mesmo da Ryanair, né? Que são poucos. Eu, no caso, optei o contrato da empresa mesmo, né? Mas assim, tirando... Acho que os pilotos, eles não têm nem um prédio no nome deles. É tudo terceirizado. Entendeu? Que legal, hein, cara? Interessante esse conceito. É o que está querendo mudar aqui a legislação no Brasil, né? A mão de obra terceirizada aí. Muito legal. E a título de... Agora nós estamos chegando já na última parte do nosso bate-papo. Tenho certeza que vai gerar muito comentário dos amigos. Mas a título de inspiração, desde quando você se inspirou para dizer assim, quero dirigir esse trem graúdo aí? Eu não tenho um ponto de partida assim, né? Foi esse momento. Eu sempre gostei de aviação desde pequeno, né? Eu morava perto do aeroporto de Guarulhos, então eu via aquele movimento. Eu tinha familiares que eram mecânicos da aviação, né? Meu pai foi mecânico nos anos 60, meu tio foi mecânico da Transbrasil. Então ele sempre mandava passagens pra gente promocional, para visitar eles. E muitas vezes eu ia na cabine a pedido dos pilotos, né? Porque naquela época era diferente, todo mundo podia, né? E aquilo despertou em mim, então eu sempre vim nutrindo aquilo. E pessoas que eu trabalhei me inspiram até hoje, né? Comandantes que eu vi aqui na Gol. Meu instrutor na Gol também me inspira muito. Os nossos heróis da Segunda Guerra Brasileira também, os pilotos que voaram na Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra, me inspiram muito, né? A biografia deles, o que eles fizeram. Não deveriam, nem precisavam estar lá, estavam fazendo, né? Então me inspiram muito. Minha mãe sempre me apoiou também. Muito legal, cara. Muito legal essas histórias todas, né, cara? Essa admiração, acho que na semana passada vivenciamos o bombeiro, né? E agora a aviação, eu acredito assim, cara, quanta criança gosta, né? Eu era fascinado em conseguir ir até o aeroporto e poder enxergar. Olhar, né? Olhar os aviões decolando, cara, que é fascinante. Tem alguns aviões que não conseguem ver isso, porque tristeza que dá, né? Você poder eu tenho pra mim assim. A aviação fascina, né? É uma ideia, assim, a aviação mexe com o imaginário das pessoas. É por isso que quando tem um acidente, fica todo mundo assim, né? Fica com aquilo na cabeça, porque mexe com o imaginário das pessoas. Porque muita gente tem condições de voar,
mas tem muitas pessoas que não, né? Então, nesse ambiente que a gente vive de não sei quantos milhões de pessoas no Brasil, a pessoa vê aquela coisa passando lá em cima, mexe, né? Desperta, né? Uma coisa que não é normal, né? Digamos assim. Desde quando eu passava aqui em cima, eu via aqueles rastros brancos e ficava imaginando, tá pegando fogo no avião, né? Aquela coisa toda. Todo mundo Então, tem isso um... E não tá pegando fogo? Não, é fogo? O que é não. aquilo lá? Aquilo é a frigideira fritando o combustível. Veja, aqui tem... aqui em cima passa, como a gente falou assim, chama-se infovias, né? Aerovias, né? Então, assim, eu passo sempre muito próximo mesmo. Tanto que por isso que aconteceu aquele acidente, né, da Gol e o Learjet, o Legacy, né? isso. Acho que foi, né? Porque eles estavam no mesmo lugar. Na mesma aerovia, então. Só um título, só para rapidinho, que todo mundo tem essa curiosidade aí da fumacinha do avião, né? Lá em cima a temperatura chega a ser menos 10 graus negativo, às vezes até menos 30 graus negativos. E o motor do avião está a 900 graus positivo. Então é exatamente aqui, aquela fumaça é exatamente a condensação. É o mesmo que sai da panela de pressão, quando você joga alguma coisa gelada numa coisa quente, é a mesma fumaça. Então você é responsável por ter chuva, né? Também. só transforma. Mas, Leandro, nós estamos conversando hoje com o comandante Armando e uma das próximas vai ser com o comandante Giovanni Goldoni. Ele é da aviação agrícola, da parte de pulverização, histórias incríveis. Ele passou por um episódio muito marcante pouco tempo atrás e ele vai ser um dos próximos a ser entrevistado também nas curiosidades aí que podem ser trazidas. E os insights de hoje? Muito bem, cara. Os insights eu notei 2. A questão da redundância, tudo é duplo, tudo. Então, por que a aviação é tão segura, né? Que realmente assim é tudo muito cuidado, né? Eu acho que isso é um dos grandes empresas nossas aí do dia a dia, talvez não consiga ter 2 pessoas para cada, né, redundância, mas é que a aviação ela precisa ser muito mais, né? Porque qualquer incidente pode gerar um fato muito. E outro menos que o mesmo mecânico. Eu tenho uma que é uma das coisas que também me inspira lá na empresa, que é uma coisa bem bacana, é sobre a questão dos incidentes e dos acidentes, que é o aspecto de você verificar, peraí, você tinha planejado uma coisa, mas não aconteceu aquilo que você queria. Isso eu tenho lá na minha empresa, que a gente abre uma não conformidade e gera um processo de melhoria do teu processo, né? Gera um processo de melhoria do processo, lógico. Você gera o aprendizado contínuo a partir do incidente que você não esperava. Isso para mim é uma das coisas mais bacanas no ambiente tanto empresarial, comercial, na aviação, então nem se fala, né, Armando? Mas aprender com as situações que você não esperava e aí, a partir delas, promover uma ação de melhoria contínua. Isso para mim é muito legal e o insight, para mim, esse é muito válido. A outra que eu notei foi assim, que todos fazem o máximo, eu não recordo as palavras que você usou, assim, mas desde o mecânico, ajudante, o pessoal que pesa lá, então todos realmente fazem o excepcional, né? O melhor que pode. Sim. Então eu acredito que isso é um grande... Quem está na aviação, nesse segmento, já vai lá com uma fim, fala, eu vou fazer o meu melhor e seja o que acontecer, né? Eu tenho, só para fechar aqui, aquela frase que a gente acabou de falar lá na minha empresa, né? É muito comum a gente falar assim, quanto mais eu vivo, mais eu aprendo, né? Uhum. Como é que é dito isso na aviação? Quanto mais você aprende, mais você vive na aviação. É isso, né? Então é uma percepção diferente. Você tem que aprender muito para continuar vivendo e sendo muito feliz na sua vida. É muito bacana isso aí. Muito bem. Comandante Armando, eu ia pedir para você deixar um último comentário, mas eu ia pedir para você fazer uma coisa diferente. Por que não nos... Imagina que você está voando lá e está... Senhores passageiros, estamos entrando num momento de turbulência. E o silêncio, você fala isso agora para nós. Como é que você falaria isso? Estamos preparando para o pouso. Qualquer coisa para quem ouvir a tua voz e imaginar que você está no avião. Senhoras e senhores passageiros, vamos agora iniciar nosso procedimento de descida. Quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui nesse podcast nos ouvindo. E tenham todos um ótimo dia. A aviação é um ambiente maravilhoso, pessoas excepcionais e é um sonho que tem que ser corrido atrás. Não adianta só sonhar,
tem que construir o alicerce para o sonho. Então, se você tem esse sonho de entrar para aviação, vai atrás, não desista, não fica só olhando o avião passar em cima de casa, não. Vai procurar onde está o avião. Obrigado. Eu me senti. Eu tava voando agora. Bom, obrigado, Armando. Obrigado. Suas considerações finais aí? Tá louco, muito bom. Foi um bate-papo bem bacana e a gente vai voando mesmo, né? Eu, no bastidores aqui, comentei que eu sempre fui fã, né, de aviação, eu sigo alguns canais de aviação, então eu sempre gostei muito também, né? Então o avião fascina, né? Então eu acredito que é isso. Beleza, então pessoal, novamente a gente agradece a todos pela sua audiência, nos enviem seus feedbacks, comentários, sugestões, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e nos vemos nos próximos episódios. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.